abrisse a sua Bíblia, eu vou fazer um panorama da vida de José, como líder. Da vida de José, desde a sua adolescência, quando ele saiu, foi raptado, foi vendido para o Egito. Eu quero fazer esse panorama. E a vida de José começa no capítulo de número 37 de Gênesis. Termina esse capítulo, ele sendo vendido para os ismaelitas, que eram primo dele, no caso da família. E recomeça a história novamente, lá no capítulo 40, no capítulo número 39, já sendo vendido, já chegando no Egito, sendo vendido para Potifar, e aí continua a vida dele. Então eu quero fazer, você depois certamente ler, porque é muita coisa para se ler, para que você entenda o conceito de liderança, ou a perspectiva de liderança desenvolvida dia a dia, que aconteceu na vida de José. E ser líder é um processo, é viver um processo de Deus. E quem não está disposto a viver esse processo, também não está apto para viver o novo de Deus. Eita Deus! Porque Deus trabalha de uma maneira que muitos não entendem. Deus trabalha de uma maneira como, às vezes alguém olha, mas esse rapaz dá para alguma coisa? Mas no olhar de Deus, ele não só dá, ele já é. Porque o olhar de Deus, ele não vê simplesmente como a aparência de que aquela pessoa, ele não pode, de que aquela pessoa, ele não tem capacidade, de que aquela pessoa, ele não vai chegar a lugar nenhum. Por isso, queridos, quero conversar com vocês sobre essa perspectiva da liderança de José, da vida de José. E o importante na jornada de um líder é exatamente o que ele aprende ao longo dos anos e que ele sabe aplicar através das lutas, através das suas batalhas. Ele sabe como se conduzir em determinadas situações. Não é simplesmente chegou aquele dia, o dia do problema, o dia do desespero, o dia da situação, aí se apresenta uma pessoa que outrora a gente nem conhecia. É se apresentar uma pessoa com a capacidade de saber liderar, com a capacidade de saber o que está fazendo, e não com emoção, mas totalmente dentro da razão. E aí ele chegar a fazer ou cumprir um processo de que ele soube como resolver a situação. E você, como líder, tem certamente muitas e muitas situações que às vezes foge do controle, e é preciso que você tenha a maturidade, tenha o discernimento para poder de fato cumprir o propósito de Deus. O processo não acontece do dia para a noite. A liderança possui muitas facetas. Por exemplo,
Um líder, ele precisa respeitar os seus liderados. E esse líder, como ele respeita o seu liderado, ele não chega e não é aquela pessoa, aquele líder, que fica com aquela coisinha de coleguinha. Intimidade excessiva. E às vezes, eu já conheço alguns líderes que perderam essa capacidade, porque eles simplesmente se tornaram aqueles amiguinhos. E depois, a liderança se tornou um problema. Líderes foram embora, líderes se mandaram, porque não encontrou naquele líder, aquele líder que seja líder, que seja, não aquele líderzinho que fica só, pois é, né, pois é. E por isso, muitas igrejas têm perdido, às vezes muitas almas, porque o líder, ele não sabe como conduzir determinadas situações. Então esse líder, ele precisa respeitar a sua liderança, ele precisa ter experiência em algumas ações que ele passou, ele precisa de força emocional, ele precisa de habilidades pessoais, ele precisa de disciplina, se autodisciplinar para poder conduzir a obra, ele precisa ter visão do que Deus colocou nas mãos dele, ele precisa, ter graça de Deus para poder impulsionar o que Deus colocou nas mãos dele, que é a igreja, que é uma liderança, que é uma célula. E muitas das nossas células não deu em nada, exatamente porque esse líder não teve essa graça, não teve esse impulso, não teve essa visão, não teve essa disciplina, não teve essa habilidade, não teve até mesmo emoções pessoais, de na hora que a célula estava com problema, ele buscar a Deus, conversar com Deus e fazer com que de fato essa célula se tornasse uma célula abençoada. Então, ser líder exige tempero, exige graça, exige sabedoria, para que as ações desse líder sejam eficazes. E eu estou falando com líderes, homens de Deus, mulheres de Deus que têm a graça do Senhor Jesus Cristo, que têm a sabedoria do Senhor Jesus Cristo, que têm a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A boa notícia, queridos, é que você pode crescer nas suas habilidades. Você pode entender o processo. Eu, graças a Deus, quando a gente vai a Manaus ou outros lugares, a gente vai nas outras igrejas e a gente observa os movimentos, os processos, como as habilidades daquele líder. E por entender e ver como funciona, muitas das vezes em algumas situações, a gente, aqui não dá, desse jeito não presta, aqui é bom, essa coisa funciona. E a gente começa, queridos, a entender os processos. E eu comecei a dizendo que ser líder é viver o processo de Deus. A pergunta que eu faço a vocês: vocês são chamados pelo homem ou por Deus? Deus. E se eu disser a vocês que a princípio você foi chamado pelo homem?
Se Deus não usasse o homem para te chamar para ser líder, você estava sendo líder? Opa, então a coisa começou a mudar. Veja bem, existe uma parceria. Deus trabalha com parceria. Quando Deus quis fazer de uma família, ser a família abençoada por Deus, a família onde Deus ia, planejou todo o processo de libertação da família, ele chamou quem? Abraão. E aí ele fez uma parceria com quem? Com Abraão. Depois de 2000 anos, ele olha para os seus filhos, agora sim, agora você vai cumprir o propósito de libertação da humanidade. Jesus se fez homem e veio cumprir o propósito de libertação. E Jesus, queridos, ele foi aperfeiçoado durante o seu tempo antes de começar a pregar, antes de começar o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele vai para o deserto e passa 40 dias ainda sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. 40 dias. E dentro desses 40 dias, ele teve tempo suficiente para fazer um checklist do que ele iria fazer para de fato colocar Satanás em seu devido lugar. Como eu disse a vocês que eu fazer um panorama da vida de José, quando eu olho, irmãos, aqui para a vida de José, eu vejo um menino mimado. Um menino mimado porque o pai era um filho da velhice do velho, e ele pega esse garoto, ele faz uma túnica para ele, e o próprio pai consegue trazer uma discórdia entre os filhos, porque aquele filho, ele era tratado com todo o amor, com todo o carinho, com toda a admiração, e os outros, vão lá, sai daqui, vai embora. Então José cresceu um menino mimado, dessa perspectiva que eu estou passando para vocês, sim ou não? Cresceu um menino mimado, se achando que ele era o reizinho, se achando que ele era o dominador, que ele comandava os irmãos, e com isso, o que aconteceu? Os seus irmãos o odiavam. E José, já com seus 17 anos, ele teve um sonho. E o sonho que ele teve foi que ele iria governar. Quando ele conta para os seus irmãos, e os seus irmãos já odiavam, eles sabiam que passaram a odiar mais ainda. Aí foi que cresceu o ódio no coração dos seus irmãos, porque já tinha o respeito, o carinho, tudo do pai ele tinha. E agora, aquele garoto querer dizer que ele ia ainda se tornar o líder, o chefe de toda a família, aí se enraiveceu terrivelmente. Isso deixou aqueles irmãos loucos de raiva. E na primeira oportunidade que eles tiveram, eles fizeram simplesmente o que foi feito. E José sentiu na pele o peso da sua, vamos dizer assim, da sua inocência, que era só um jovem que tinha sido mimado e achava que estava tudo bem. E além de ser mimado, era no Nordeste, eu não sei, capoeiro, né? Capoeiro é aquele que fica vendo as coisas, aí vai lá, olha, o fulano estava fazendo isso. Entregava os irmãos. E os irmãos ficavam doidos de raiva.
não podiam fazer nada, que o menino corria ao papai, Simeão fez isso, aí o negócio pegava. Papai, fulano de tal, Judá, você não sabe. E eles começavam a falar as coisas e o pai chamava. Então, queridos e queridas, na juventude de José, ele não sabia como lidar, ainda ele não tinha habilidade de como fazer, de como seria a sua vida. Faltava-lhe experiência, sabedoria e humildade. 3 coisas se faz necessário na vida de um líder para que ele cresça: experiência, sabedoria e humildade. Então, essas 3 qualidades, elas são obtidas apenas no decorrer do tempo. Ela não é dada de imediato. Ela é, vou usar novamente a palavra, né? A vida de José ilustra a lei do processo. O processo que ele ia passar. E aqui observa uma coisa: que o tempo e a experiência contribuem para o desenvolvimento, para desenvolver as habilidades na vida de José. Só foi com esse tempo, só foi com essa experiência que foi gerando essas habilidades. E quando foi na hora certa, ele estava apto para de fato fazer a diferença. E aqui eu considero a vida de José em 4 fases. A primeira fase, na vida de José, é o seguinte: não sei o que não sei. Que fase é essa? Cada um de nós começa no estágio de ignorância. Assim foi com José. Ele começou assim. Ele não compreendia a dinâmica da família dele. Ele achava que ele era rei da família, mas ele não entendia que por trás existiam pessoas com uma peixeira querendo matá-lo. E não era falando, era de fato. Então ele não entendia a dinâmica da sua família. Ele não entendia, até porque seu pai o cobria de uma tal maneira que aos olhos dele era impossível de ver essa raiva terrível dos seus irmãos. Então José, nesse primeiro ponto, nessa fase da vida dele, não sei o que eu sei. Também não podia imaginar como seus irmãos reagiriam quando descreveu o seu sonho. Ou talvez nem se importaria com isso. E foi algo terrível quando ele contou aos seus irmãos. Foi ali que ele percebeu a fúria dos seus irmãos. Até então, era praticamente encoberta a raiva dos seus irmãos, porque o seu pai o protegia. Mas ele pega, vai, sai, conta o sonho aos seus irmãos e o seu pai não estava lá. E aí ele percebeu a fúria do que aconteceu com seus irmãos. E as escrituras dizem que os seus irmãos o odiavam. Quando eu descrevi o sonho, aí ele disse que eles odiaram mais ainda. José fez e disse coisas sem compreender as questões intempestivas, né? O que iria acontecer no futuro. Então ele não imaginou que iria acontecer. Ele não imaginou esse processo que ele iria passar no futuro, e causando mais e mais raiva
alienação na sua família. Ele foi levado, raptado da sua família. E mais de 2 décadas ele não conseguia ver o seu pai. Aquele velho que ele amava de alma. Aquele homem que ele tinha em si, que era o seu herói. A segunda fase de José, da vida de José, sei o que não sei. Foi necessário um incidente na vida para se obter a atenção de José e colocá-lo no trilho da mudança. Foi confinado à escravidão do Egito. Ele começou a aprender o que não sabia. Ele foi, a princípio, colocado em um poço. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi levado prisioneiro para o Egito. Lá no Egito ele é vendido como escravo. E a vida dele se tornou, da noite para o dia, um inferno. Da noite para o dia, aquele filhinho de papai, aquele jovem amado aparentemente pela família, se torna um escravo, se torna um indigente, se torna uma pessoa que ninguém dava nada por ele. Então essa fase, a segunda fase da vida dele, quando ele chega no Egito, sei o que não sei. E ao longo dos anos, José foi traído e aprendeu duras lições sobre a natureza humana, sobre o relacionamento e como trabalhar em uma liderança. O processo mudou o seu caráter, dando-lhe paciência e humildade. Enquanto ele estava lá, ele sabia que a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus estava com ele. Mas ele estava passando pelo processo, quem sabe, a princípio, da sua inexperiência, porque falou muitas coisas. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, foi necessário que aquilo acontecesse. Mas poderia acontecer de uma maneira diferente. Às vezes, nós cavamos a nossa própria cova. Com o que falamos, com o que dizemos, às vezes a gente diz coisas que acaba levando para um outro caminho, para uma outra situação e trazendo problemas muito difíceis para as nossas vidas. Porque às vezes não somos capazes de fechar a boca, às vezes não somos capazes, como líderes, de simplesmente agir com a razão e não pela emoção. E aí acabamos machucando alguém. E há pessoas feridas, elas não vão sarar ninguém, elas vão ferir mais pessoas. Ela vai fazer de tudo para te arrebentar. Ela vai fazer de tudo para que você seja humilhado. Ela vai fazer de tudo para que você, como líder, perca a sua credibilidade. E assim aconteceu com José. A terceira fase da vida dele é a fase que José passou da terceira, sei e cresço. E as coisas começam a aparecer. Aleluia, Senhor. Líderes que apresentam habilidades, quando surgem oportunidades, eles brilham, porque antes eles pagaram um preço por isso.
E ele dizendo que ele havia se preparado 5 anos. Ele trabalhava no Tribunal de Justiça, lá em Manaus. Ele era concursado, mas ele tinha um desejo no coração, e o coração dele era se preparar, se preparar, se preparar. Ele passou 5 anos trabalhando e se preparando, estudando. 5 anos. Aí veio o concurso da Polícia Federal, para delegado da Polícia Federal. Não era para agente, é para delegado. E ele foi lá, passou por excelência e hoje está aqui. As oportunidades, irmãos, elas sempre aparecem. Todo líder, todo homem, toda mulher não pode dizer: eu nunca tive oportunidade. Teve sim. Meu Deus. Só que muitas das vezes você acaba, em algumas situações, perdendo a oportunidade. Porque você não se preparou. E a preparação, ela não ela vem antes. Ela vem antes. Ela não é depois. Eu vou chegar lá no cargo de pastor e eu vou me preparar. Vou dizer uma coisa para vocês. Cheguei nessa cidade, a minha esposa trabalhava na secretaria e eu dirigia a congregação das comunicações, depois eu dirigi a congregação do Brilhante. E eu, pela tarde, eu sempre saía para visitar. E pela tarde o pastor Elisiário vinha, que às vezes eu não estava no gabinete, ele sabia que estava visitando. Aí ele ia para Elisiário e dizia: esse cara velho, só não quer parar no gabinete de jeito nenhum. Se manda, vai embora, vai visitar. Ele tem que estar no gabinete. Aí eu ficava em casa e ele dizia: tu estava onde? Eu estava visitando. Ela olhou para esse meu filho: lá tem um bocado de livro. Você pega esses livros, coma eles. Pegue todas as apostilas que você trouxe em Manaus quando você estava fazendo Ibadana. Traga. Leia todas elas de novo. Faça isso. Porque vai chegar o dia que você não vai ter condição de mais fazer isso. Então aproveite agora. Enquanto o papai quer que você fique lá, te planta lá. Fica lá. Mulher sabe outra coisa, né? Aí eu olhei para essa mulher, está falando, é maluca. Eu preciso visitar os irmãos, a congregação está lá, eu preciso ir lá, preciso visitar. Aí eu vinha 2 horas, né? Sol quente, morava ali perto te contei. Eu vinha andando a pé, tudo mais, solzão de 2 horas. Aí eu cheguei no meu e disse: essa mulher está certa. Não vou mais visitar agora tarde, não. De sábado, de pastor Elisiário, para mim fazer a visita de sábado. Não tem banco, não tem nada, eu vou fazer isso assim. Aí eu vinha, cheguei aí e passei a estudar. Hoje, tem dia que eu não tenho condição de ler um livro. Então, a preparação, ela vem antes. Todo você que é um líder, se você apresenta as suas responsabilidades diante de Deus, e que você entende que o processo que Deus quer na sua vida é algo muito mais maior, é muito mais abrangente, é muito mais poderoso, então é preciso preparo. Eita Deus. É preciso parar, é preciso saber o que é que Deus quer fazer. Porque o propósito de Deus, irmãos, é cumprir o estabelecido por Ele na vida desse homem, dessa mulher. Glória a Deus. O que é que José fez? José começou a aprender na peia. José começou a aprender a liderar na casa de Potifar. Potifar chamou ele e disse: olha, meu filho, é o seguinte, está vendo essa casa aqui? Você vai comandar tudo isso aqui. Só não vou dar liberdade
na casa de Potifar. E ele liderava uma grande quantidade de pessoas, homens, mulheres, empregados, de todos aqueles que serviam ali Potifar. E ele começou a preparar, sendo preparado por Deus na casa de Potifar. Ao dia Satanás olhou para ele e disse: esse bichinho está muito esperto, vou dar um jeito dele. Eu sei que tudo que ele coloca as mãos, alguém está por trás. Alguém está fazendo esse rapaz prosperar. Alguém está fazendo esse rapaz ser alguém na vida, porque esse homem caiu em graça de imediato no Potifar. Alguma coisa errada. Vou armar uma cilada para matar, acabar com ele. E ele continuou trabalhando até que na hora certa apareceu uma oportunidade para que ele deixasse de servir a Deus, para que ele deixasse a sua liderança, para que ele deixasse que o processo que se havia começado na vida dele fosse estagnado. Mas ele simplesmente olhou para o processo e disse: eu não vou parar, eu não vou deixar, eu vou continuar na batalha, mas eu não vou fazer isso. E a Bíblia diz que ele correu, foi preso. Como ele precisava continuar com as suas habilidades, lá no cárcere, o comandante olhou para ele e disse: rapaz, tu é um cara inteligente, vai comandar o cárcere, você é um cara inteligente, então você tem responsabilidade. A partir de hoje, todos esses homens aqui, ó, está debaixo da sua autoridade, comanda eles. Sim, senhor. E ele passou a comandar, preso das mais alta periculosidade, ele passou a comandar. E a palavra dele era um tiro. Ninguém desonrava. Ele era, apesar de ser preso, mas ele liderava com excelência lá no cárcere. Alguém pode até dizer: mas pastor, ele estava preso, sim, mas fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Ele precisava passar pelo cárcere, ele precisava passar em todas as situações difíceis, porque Deus ia entregar para ele, não era simplesmente uma coisa pequena, era a segunda maior autoridade de todo mundo contemporâneo naquela época. Era isso que Deus entregava para ele. E para isso ele precisava, pastor Cordeiro, cumprir todo o propósito que Deus havia estabelecido, de que ele iria liderar, mas que agora, mesmo na cadeia, sendo líder, lá ele era um prisioneiro, ele era simplesmente um escravo. Vai entender isso na mente humana? Prisioneiro, que Deus era com ele, que Deus estava com ele, e alguém até pode dizer: mas que Deus é esse que deixa seu filho passar por tudo isso? 13 anos, meus irmãos, 13 anos em lutas, 13 anos dificuldades, 13 anos sendo humilhado, 13 anos passando por situações adversas, mas era o processo de Deus. Oh, aleluia. Era o processo de Deus. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. Deus dá, Deus abençoa. De fato a gente acaba reclamando às vezes por besteira. Então José, queridos e queridas, ele já sabia, sem trecho, e as coisas começaram a aparecer, e ele começou a desenvolver o seu ministério de liderança.
Ele começou a fazer com que a sua liderança fosse ouvida, fosse vista. E esse processo, quando nós aceitamos o processo de Deus, olha, deixa eu trazer uma coisa aqui no meu coração. Oh Deus. Tem gente que está passando por um processo, não vou dizer idêntico, mas tem gente que está passando por situações difíceis. E tem pessoas aqui que estão passando exatamente porque você não vigiou, porque você não entendeu o processo de Deus, porque você não compreendeu o que Deus queria fazer. Feche teus olhos, porque Deus está falando nessa noite. E o processo de Deus não é o processo que o homem deseja fazer, não é a maneira como ele diz, é dessa forma, mas é da maneira que Deus. Deus quer mudar a tua história, minha irmã, meu irmão. Essa escola de pastores e líderes, ela veio exatamente para te trazer de volta ao trilho. Eu não sei qual é a fase que você está passando, mas estou aqui trazendo as fases da vida de José, de como aconteceu, qual foi o processo e o processo que ele sofreu. Mas o final desse processo é algo lindo. Oh, aleluia. É algo poderoso. Aleluia. É algo que todo mundo queria o seu final, mas não quer abraçar pelo processo dele. Todo mundo quer chegar lá no final. Eita, José, rapaz, tu é o cara que recebeu o anel de Faraó e tu comanda tudo. Deus. Todas essas regiões, tudo. É o cara, né? Aí ele olha pra gente e disse: mas tu não sabe o que eu passei. Meu Deus. Tu não sabe por onde eu passei. Tu não sabe as noites sem dormir. Tu não sabe a humilhação. Tu não sabe a expulsão da casa de Potifar. Tu não sabe o que meus irmãos fizeram comigo. Tu não sabe que eu fui jogado no poço. Tu não sabe que eu fui vendido para os meus primos. Tu não sabe que eu fui preso. Deus quer mudar a tua história em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus quer mudar a tua história, o teu processo. Aleluia. Ele será mudado. A tua vida, Deus está trazendo essa palavra, porque Deus quer te colocar de volta ao trilho, porque Ele vai mudar essa história, vai mudar essa situação e vai te dar graça para que você de fato entenda que não foi nem Satanás, foi Deus que fez assim para te trazer de volta. Eu creio. Para te trazer de volta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 13 anos na luta, 13 anos na batalha. Aleluia. José, ele não foi bem sucedido porque de repente ele se tornou bom, ou porque aos 30 anos de idade ele foi levado como o segundo homem mais poderoso do mundo na época. Não foi assim. Ele foi bem sucedido porque ele pagou o preço de 13 anos. Ele foi bem sucedido porque ele entendeu o processo. Ele foi bem sucedido porque ele compreendeu o propósito. Ele foi bem sucedido porque ele obedeceu os
sabedoria e o discernimento adquirido a muito custo o promoveram à posição de segundo homem mais forte, mais poderoso daquele Aleluia. mundo, naquela época. Aleluia, Senhor. Mas tudo isso ele passou por 13 anos. Depois de 13 anos, aí Faraó tem um sonho. E ele não entendeu nada, mas ficou perturbado. Ele não compreendeu de fato o que é que aquele sonho deveria ser. Chamou toda a sua equipe, chamou todos os seus magos, chamou todo mundo e ninguém sabia absolutamente nada. De repente, o copeiro ouviu aquela conversa. E aí Deus vai dizer: olha, fala aí do teu amigo que tu deixou lá no cárcere. Há 2 anos ele te pediu para tu tirar de lá. Se ele tivesse tirado lá, quando ele sai de lá, se ele fala de José, ele ia ser mais um copeiro. Ia ser mais um copeiro no reinado. Mas Deus não queria ele como copeiro. Aí ele disse: olha, eu conheço o jovem, ele é hebreu, foi raptado, e ele está lá no cárcere. E ele contou a história, a minha história e a do padeiro. E tudo que nós sonhamos, tudo que ele falou, aconteceu diretamente assim mesmo. Glória a Deus. Quem é esse homem? Manda chamar. Tiraram a barba, cortaram o cabelo, ajeitaram ele e levaram, apresentaram diante de Faraó. Quando o Faraó falou, ele olhou para Faraó: essa sabedoria não é minha. Ele reconheceu que ele Aleluia. havia passado um processo e que ele mesmo não tinha nada. Ele reconheceu que se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, ele já havia sido extinto. Oh, Essa sabedoria não é minha, mas eu conheço Deus. Eu conheço Deus, que Ele revela as coisas que nem sequer lhe chegou. aleluia. Ele revela. Ele é o decifrador de sonhos, de revelações. Ele diz, ele sabe. Então me diga, qual é a revelação desse sonho, rapaz? Ele revela para Faraó. E ao revelar para Faraó, aí a gente vai para a quarta fase da vida de José. A quarta fase: simplesmente prossigo por causa do que sei. Agora era totalmente diferente. Ele já sabia o que ele queria. Então, durante os 7 anos de fartura, que foi 8, mas já estava começando, José executou seu plano de liderança. Meu Deus. E aparentemente, enquanto havia fartura, não se via tanto ainda a liderança de José, a não ser ele fazendo galpões, a não ser ele estocando mercadorias, alimentos, a não ser isso, e fazendo em vários povoados, províncias, para que o alimento fosse distribuído de maneira legalizada e geral, não simplesmente concentrar tudo em um só lugar, porque daria tumulto, daria problema. Então eles saíram das províncias, instalando seus galpões, comprando as mercadorias, estocando todo o material. Quem tem essa sabedoria? Vou fazer uma pergunta a vocês. Algum momento a Bíblia diz que já estudou alguma coisa? Hã? Ele nunca estudou. Ele nunca estudou. Ele recebeu o processo de Deus
Aí começou o ano seguinte, não havia mais condições da terra produzir. A seca chegou. E aí os homens começaram a ver a liderança de José. Começaram a entender o processo que Deus havia feito na vida dele. Glória a Deus. E aí ele começa a viajar para as províncias. Ele deixou em cada província pessoas dignas, pessoas sábias, pessoas fiéis, para que eles pudessem distribuir ou vender a alimentação, os produtos necessários para a população, para que Faraó tivesse para poder trazer ou uma nação inteira, um país inteiro não morrer. Meu Deus. Esse homem teve liderança ou não teve? Teve a graça de Deus ou não teve? Esse homem foi sábio em instalar todo esse movimento em todas as províncias, sim ou não? Enquanto se empenhava em alimentar os povos, ou o povo do Egito, a força da sua liderança lhe permitiu alimentar também outros povos. E aí entra quando o pessoal sai de Canaã, quando o pessoal sai de outros povos, de outros países, para vir comprar. Então eles vêm. E nesse processo, ele conquistou muito dinheiro, animais e, por fim, a terra de todos os egípcios. Até hoje existe uma lei no Egito que não pode se vender terra, porque a terra é de Faraó. Ainda desde aquela época. Quem foi que fez isso? Aleluia. Glória a Deus. José, meu irmão. José foi o homem que Deus usou. José foi o homem que liderou toda uma nação, todo o povo. E você não é menor ou maior do que José, você é igual a José. E talvez com muita propriedade, até com mais graça, porque naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo. Naquele tempo, o Espírito Santo ainda também não tinha chegado. Agora você recebeu a graça de Jesus Cristo e salvo. Você recebeu os dons do Espírito Santo. Então você é um bem-aventurado e tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. E naquele tempo se cumpriu a profecia do sonho de José. Seus irmãos vêm lá de Canaã e eles fazem o quê? Se ajoelham diante de José. José conheceu de imediato, mas eles não conheceram José por causa da fisionomia, da maneira como ele estava vestido. Quando José vê aqueles homens, pastora Luísa, irmão deles, ao Senhor disse: o sonho está cumprido. O sonho está cumprido. Tu viste naquele tempo, mas hoje está se cumprindo. Vou encerrar. Eu tenho mais coisa aqui, mas vou encerrar. Fique em pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Todo líder, irmãos, ele precisa de tempo para se desenvolver. Mas somente o tempo não pode fazer de alguém um líder. É o líder que tem que se autodisciplinar. É o líder que tem que se auto-olhar para si e ver aonde ele está falhando.
queridos, queridas, Espírito Santo de Deus. eu sei que muitos de vocês estão passando pelo processo. Oh, Senhor. Processo que você acha que não tem fim. Que as coisas estão de mal a pior. Que parece que Deus não ouve mais a sua oração. Que parece que você foi esquecido. Gostaria de orar por você nessa noite, porque o processo vai acabar hoje.